Olá, olá, eu sou o Rafael e essa é a segunda postagem do Especial Shakespeare. Essa postagem é sobre Hamlet, agora em quadrinhos. Eu não peguei logo de cara o texto integral do Shakespeare, então eu resolvi ler o Hamlet em mangá. E essa edição da LPM Pocket tá bem legal. E eu achei estranho que é um mangá, mas com sentido ocidental de leitura, porque geralmente o mangá começa aqui do final, né? E esse daqui começa normalmente, como se fosse um livro. Não sei se as outras edições da coleção Clássicos da Literatura em Mangá é também desse jeito. Uma das obras que eu li para contextualizar Hamlet foi Agar, o Horrível, que ele é um viking e o filho dele se chama Hamlet. O filho dele fica filosofando. É um dos poucos personagens que sempre tá com um livro em mãos e tá sempre questionando e levantando questões importantes do cotidiano. Pra quem não conhece, o Agar é um personagem criado por Dick Browning e ele meio que é uma paródia do nosso mundo contemporâneo, da nossa sociedade atual, no período dos vikings. E o filho do Agar, ele tem todas essas questões filosóficas, porque o Hamlet, na verdade, ele é uma metáfora dessas questões que o ser humano passa. A famosa frase, ser ou não ser, eis a questão, é de Hamlet, é uma pergunta sobre a questão existencial que ele está vivendo naquele momento. Outra obra que eu acompanho e me ajudou bastante a contextualizar Hamlet foi Vinland Saga, que também é uma história sobre vikings e ele te conta todo esse contexto político do período. Então me ajudou a analisar como funcionava, qual era a relação entre os nobres, entre os povos daquela região. A parte que falava sobre a Inglaterra foi alguns volumes atrás, e no volume 13 de Vinland Saga tá acontecendo uma disputa entre dois nobres ali da região. Como toda grande história, Hamlet pode ter várias interpretações. Uma história de vingança, ódio, loucura, hipocrisia, a decadência do ser humano em busca de vingança. Quem inicia a narração da história é o Horácio, que é o grande amigo do Hamlet, e ele é um ótimo observador e tem um bom senso crítico em relação a todos os personagens e a tudo que está acontecendo ali no palácio. O motivo da vingança do Hamlet é o casamento do seu tio com a sua mãe, 4 meses após a morte do pai. O Hamlet conhece o tio e sabe que a intenção dele não é cuidar da mãe, mas sim a coroa da Dinamarca. Logo na primeira parte da história, você já sabe das intenções do tio dele, o Cláudio, e você sabe da desconfiança do Hamlet em relação ao casamento. No primeiro momento que aparece o fantasma do pai dele, você questiona realmente se o Hamlet está ficando louco ou não. Mas o Horácio também vê o fantasma do pai do Hamlet. E a partir desse momento, o Hamlet começa a buscar uma prova para os crimes do tio dele, o tio Cláudio. O mais interessante é que todos os personagens têm uma história que liga ou a história do tio Cláudio ou a história do Hamlet. Todos, na verdade, têm uma segunda intenção. Tudo isso vai sendo somado para chegar a uma conclusão trágica da história. Na história, ninguém é 100% inocente, ninguém é 100% culpado. Porque o Hamlet, com a intenção de provar a culpa do tio dele, ele acaba destruindo a vida de Ofélia, que é o grande amor da vida dele. E a mesma história que acontece entre o Hamlet e a Ofélia, acontece entre o tio Cláudio e Gertrudes, que é a mãe do Hamlet. E esse foi o segundo vídeo da sessão extra de Quadradinho Literário, especial Shakespeare. O próximo, muito provavelmente, vai ser sobre A Megera Domada. E quem não conhece o canal é só se inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Eu sou o Rafael e você assistiu mais um Quadradinho Literário.